De boca aberta, histórias que vão te deixar de boca aberta, contadas por pessoas que não aguentam mais ouvir, que é só fechar a boca. Toda segunda, às 6 da manhã, eu te conto uma nova história. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso episódio número 5 do quadro de boca aberta, aqui do podcast O Médico Além do Jaleco. Gente, essa troca por aqui tem sido incrível. As entrevistas que já foram ao ar têm alcançado muita gente, a gente tem recebido mensagens muito legais de todo mundo que tem ouvido aí o podcast. Eu quero agradecer a quem tem acompanhado a gente, te pedir para compartilhar esses podcasts com as pessoas que tu acredita que podem se identificar com as coisas que eu tenho falado por aqui. A gente está investindo uma energia bem alta nessas gravações. Na sequência, a gente vai para São Paulo gravar com 6 grandes personalidades de lá. E logo vocês vão ouvir aí um monte de entrevista legal. E entre uma entrevista e outra, eu venho aqui te contar histórias de pessoas que, assim como eu e você, não aguentam mais ouvir falar. Pra ficar magro é só fechar a boca e ter força de vontade. Na história de hoje, a gente vai conhecer a Elizabeth, uma mulher de 34 anos que fala por aí que ela não deixa a personalidade dela ser definida pelo peso. Ela é gorda e é assim que ela quer ser chamada, mas a sociedade insiste em rotular ela de obesa. O mundo médico não é muito diferente disso, né, gente? Os médicos usando os termos clínicos para definir os corpos e as vidas das pessoas por aí. Mas a Elizabeth, ela tá determinada a quebrar essas barreiras e mostrar que o valor e quem ela é vai para muito além da aparência. Durante a vida dela, ela passou por muitos altos e baixos. Mas sempre foi aquela pessoa que se recusava a deixar que o peso definisse o valor dela. Ela, como outras personagens que a gente já teve por aqui, ela se formou em psicologia. E eu tenho observado como vários profissionais de psicologia, vários estudantes de psicologia se aproximam aqui do meu conteúdo e das histórias, assim como a Elizabeth. E ela começou a trabalhar e atender outras pessoas gordas, que traziam para ela frustrações muito parecidas com a experiência pessoal dela. E acabou que essa experiência construía uma conexão única com seus pacientes. E eles começavam a conseguir abraçar muito mais aquilo que eu chamo de identidade, né? Que é essa energia, que é esse brilho de viver, onde tu te reconhece com quem tu realmente é. E tu vai cuidar melhor da tua saúde para além disso, né? Não quer dizer que tu vai ficar num lugar de doença, que tu vai ficar te sentindo mal e vivendo um sofrimento ou se restringindo. Não. Ela começou a ajudar as pessoas a darem essa virada, assim. Independente do que a sociedade estava dizendo a respeito dela, ela estava fazendo o rolê. E ela até percebe, assim, que os dramas e dificuldades, as questões enfrentadas são muito parecidos. Gente, eu e a Elizabeth, a gente tem tanto em comum, né? Meu Deus. A Elizabeth, gente, só para vocês entenderem o caso de hoje, acho que tem algumas informações aqui que são importantes. Ela já teve alguns relacionamentos, mas hoje ela prefere ser solteira, porque, segundo ela, dá muito trabalho namorar, casar, ter alguém. Tem também uma coisa muito interessante que eu acho que vocês precisam saber. Ela sabe, ela entende, do ponto de vista biológico, o que acontece com o corpo dela. Porque muita gente se pergunta assim, meu Deus, por que eu tô gorda? Por que eu sou gorda? Eu não consigo me aceitar. E por que eu tô assim? Por que eu não saio disso? A Beth, ela sabe. Teve um grande período da vida dela, ela já reconhece que ela tem a tal da tendência, né? E aí chegou no maior peso da vida dela, mas já há 3 anos ela tá treinando super bem, tá feliz com isso. O peso deu uma baixadinha, os exames estão melhores, ela tá se alimentando super bem também. Mas o peso não mudou muita coisa, ela continua sendo uma mulher gorda maior. E ela já entendeu que pra perder peso, se enquadrar em algum padrão assim, ela teria que viver em um déficit calórico muito importante. E ela já tentou fazer isso algumas vezes, é difícil, ela fica cansada, ela fica mal-humorada, não é fácil. Um dilema bem comum de a gente ver por aí, né? Eu entendi, eu sei o que eu preciso fazer, mas porra, é foda, não consigo fazer. Às vezes eu tô tentando, e eu fico remando naquilo, e eu entendo que eu precisava mudar, e aí no fim a minha vida se transforma a ser só isso. E cara, a vida tem mais pra viver, a vida tem mais coisa além disso, né? Nossa, a Beth, altas histórias da Beth, cara, vocês vão gostar, né? Bora lá! Esse dilema é bem comum de a gente ver por aí, né? Esse dilema que a Beth estava enfrentando é bem comum de a gente ver por aí.
E uma coisa muito importante, gente, de compartilhar com vocês também, é entender o caminho que me levou a aumentar peso e o caminho que precisa ser percorrido para perder peso. Às vezes a restrição calórica não acontece e aí, meu bem, o problema vem. Mas vamos lá, voltando para a história aqui. Teve um dia que a Beth, essa pessoa que agora vocês já conhecem, ela tava num parque com algumas amigas e tal, uma coisa meio piquenique, e ela sentiu uma dor na região do abdômen à direita. Ela foi pra casa, imaginou que fosse, sei lá, comer alguma coisa que fez mal e tal. Descansou um pouco e no meio da madrugada ela acorda. A dor forte, 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 suando frio. Botou o termômetro 40 graus de febre. E foi aí que ela decidiu que, né, eu vou no pronto-socorro, não tô bem. Ela morava sozinha e tal. Entrou no carro, não tava bem pra dirigir, saiu do carro, chamou um carro de aplicativo, entrou no carro de aplicativo, foi pro carro. E aquela coisa tensa, já mandando mensagem, ligando pras pessoas próximas dela, né, mas já se encaminhando assim. E assim que ela chegou no hospital, na triagem, a enfermeira já viu que tinha alguma coisa estranha, que ela não estava muito bem. E aí foi ver os sinais vitais e aí já começam os problemas, porque aí não tinha o esfigmomanômetro, aquele aparelho de aferir pressão arterial, não tinha um que servisse no braço dela. E, gente, isso é tão comum que vocês não imaginam. Eu trabalhei em hospital por alguns anos, né? Trabalhei em 5 grandes hospitais, em emergência, sala de reanimação, sala vermelha. E sério, a gente não tá preparado para atender pessoas com obesidade em situação de necessidade de atendimento hospitalar, assim, a gente não tá. Mas enfim, aí a enfermeira acabou desistindo, nem mediu a pressão dela, logo levou pro médico, porque ela tava com muita dor e também já tava bem febril. Ela aguardou o médico, e aí tava lá a Elizabeth, esperando pelo médico, num dos consultórios da emergência, deitadinha numa maca, chorando, preocupada, com dor assim, né, gente? Imagina. Uma pessoa que tava super bem, tava no parque com as amigas, do nada começa com uma dor forte, com febre, hospital, um lugar de muita preocupação, de sofrimento, né? Eu que sou médico, que já trabalhei num ambiente assim, ia estar mega ansioso e sensível, assim. Quando o colega que ia atender ela entrou no consultório para atender, ela já viu que ele era um daqueles bem frio e que não tava muito afim de estar ali, assim. Ela falou o que tinha acontecido e quando ele foi examinar, ele disse: Porra, hein, Beth? Com esse barrigão aqui nem adianta eu te palpar. Jamais que eu vou conseguir sentir alguma coisa. E olhou para os estagiários que estavam do lado dele e começou a rir. Gente do céu, aquela Beth, ela respirou fundo, engoliu a seco assim, soltou 2 lágrimas pelo cantinho de cada olho e não disse absolutamente nada naquele momento, assim. A forma violenta como alguns dos nossos profissionais de saúde tratam as pessoas, assim, é bizarra, né? Isso jamais deveria acontecer, isso jamais deveria ser dito em nenhum ambiente, quem dirá no ambiente hospitalar. Por fim, ele examinou ela e logo na sequência concluiu que, apesar do comentário desnecessário dele, podia muito ser uma apendicite, e um dos estagiários vai lá e fala: Nossa, professor, imagina que difícil que vai ser abrir a barriga dela, né? A Beth foi levada para fazer uns exames complementares, o diagnóstico foi confirmado, ela foi para cirurgia. E uns dias depois, a equipe que estava acompanhando ela estava no quarto, ela estava naqueles quartos compartilhados, tinha mais 3 pacientes, e ela estava lá no último leito. Já era dia dela ir embora, ela não aguentava mais ficar ali no hospital, já estava super bem. E ela ouviu alguém da equipe falando: A Elizabeth, aquela obesa que tava com o apêndice tudo estourado. Ela ficou tão ofendida com aquele comentário que ela nem lembra direito porque estavam citando o nome dela. O fato é que ela se deu conta que naquele momento ela não era nada mais além da paciente obesa com um apêndice estourado. É lógico que naquela situação a Beth estava até numa situação de vulnerabilidade, assim, né? Nem vai tentar discutir ou explicar, ela estava muito sensível, queria logo ir embora, seguir a vida dela, passar esse capítulo. E depois de pensar muito sobre tudo que tinha acontecido, ela decidiu escrever uma carta aberta e divulgar, além de encaminhar a direção daquele hospital. A carta dela acabou ficando super conhecida. Várias outras pessoas, a maior parte delas mulheres, se identificaram com a história dela e a direção do hospital emitiu um pedido de desculpas a ela e, inclusive, organizou uns treinamentos de letramento em gordofobia e outras diversidades. Obrigado a todos os profissionais da equipe. Demais, né, gente? Que outras instituições de saúde de todas as áreas se inspirem nisso aí. E, gente, a Beth não só desafiou a norma, mas ela também iniciou uma conversa muito importante sobre a gordofobia no sistema de saúde. Ela continuou trabalhando como psicóloga, como psicoterapeuta, agora com um exército de apoiadores que compartilhavam a visão de um mundo onde ninguém é definido pelo peso.
Ela provou que ser gorda pode sim ser uma coisa para se orgulhar e que a personalidade de alguém não deve ser reduzida a um número na balança. Ela desistiu de aceitar que todas as qualidades e todas as construções que ela teve ao longo da vida dela fossem resumidas só porque ela era uma pessoa gorda. Esse foi o meu episódio número 5 do quadro de boca aberta do podcast O Médico Além do Jaleco. Na sexta-feira que vem a terceira entrevista do quadro Saúde Fora da Caixa, minha gente. A gente tá com o Instagram do Saúde Fora da Caixa agora disponível também. E vocês vão ter acesso à minha entrevista com a doutora Helena Malnati, que é especialista em cirurgia bariátrica. A gente falou sobre tudo aquilo que não se fala sobre essa pauta e eu tenho certeza que vocês vão curtir muito ouvir. Não esqueça que tu pode compartilhar comigo a tua história. Me conta a tua história que a gente vai construir juntos uma nova narrativa para cada vez conectar mais pessoas que se identificam por essas mesmas causas. Um beijo, um abraço, eu vou ficando por aqui.